aliança com estes agricultores, com estes vinhateiros. Há uma aliança, há um contrato de trabalho aqui. Então, o Eterno faz um contrato com o povo judeu, com Israel, com os hebreus. E aí, na hora certa, ele resolve cobrar, enviando os seus servos. Então, quando chegou na época da estação, então ele enviou um servo, olha ele aqui, lá no cantinho aqui, no meio, à esquerda. Tem um rapaz lá no canto, ó. Ele está vindo aqui, e o povo comendo uva, os vinhateiros aqui pegando uva, olhando, dando risada. Aí olha aqui no meio, ó, eles começam a se olhar meio estranho, né? E à direita, a gente já vê aqui, 3 se aproximando do servo. Então ele espancou um, voltou, depois matou o outro e depois apedrejou o outro. Jeremias 7, 25. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas. Cada dia eu os enviei incansavelmente. E eles não me escutaram, nem prestaram ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e foram piores do que seus pais. Lucas 11, 44. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. No versículo 47, ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, que vossos pais os mataram. Percebam aí, vossos pais os mataram. Isso é uma acusação do personagem Jesus para com os judeus, as lideranças judaicas. Bem testificais, pois, que consentis nas obras dos vossos pais, porque eles os mataram e vós edificais os seus sepulcros. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês mataram os servos que o fazendeiro, dono das terras, enviou. E vocês continuam fazendo isso. Versículo 40, versículo 50. Para que desta geração, olhe bem, no versículo 49 aqui, ó. Por isso, diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei. Profetas e enviados lhes mandarei. E eles matarão uns e perseguirão outros. Quem são esses eles aqui? Senão uma acusação do personagem Jesus para com a nação judaica. Para que desta geração, olhe bem, desta geração, seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado. Veja que a punição está chegando para esta geração. Aqui agora existe uma ameaça do personagem para a nação judaica. Desde versículo 51, o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, tem um problema nisso aqui, para outra live. Assim vos digo, será requerido desta geração. Será requerido desta geração. Chegamos aqui em um ponto claro. Estamos aqui diante de um ponto, do clímax desta parábola. Esta parábola foi dirigida para aquele público e Jesus confirma, através de outros textos, inclusive deste, que é para aquela geração que virá a punição descrita na parábola dos vinhateiros homicidas. Então, não tem nada para a geração atual. Você que está futurizando, não tem nada para você no dia de hoje. Aqui está claramente uma relação entre rejeição e punição. Vocês rejeitaram os profetas, rejeitaram os missionários, os enviados, os apóstolos, e agora vocês vão sofrer.
E no versículo 51 aqui de Lucas 11, é claro, olha. Assim vos digo, será requerido desta geração. É por isso que Jesus diz, não passará esta geração. É por isso que a vinda dele seria em breve. Breve virá. 2000 anos não tem nada a ver com isso com breve. Depois Pedro vai resolver lá dizendo que um dia é como 1000 anos. É conversa posterior, conversa tardia. A mensagem sinóptica é de que este juízo aconteceria em breve. Olha aí o que é que Jesus diz, ó. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como galinha? Como uma galinha recolhe os seus pintos debaixo das asas. Mas não quiseste. Veja que o foco aqui é o povo judeu, pessoal. Olhe bem aqui, ó. Depois que o Senhor, ele descobre que os seus servos foram mortos, ele resolve, olha isso, ele descobriu, os servos chegaram aqui até ele, passaram o relatório, ele mandou outros servos, também sofreram a mesma sorte, e aí que ele decide mandar o seu próprio filho. Eles respeitarão meu filho. Olha aqui embaixo, o filho indo. Então, diante dessa situação de Israel, é que o filho é enviado. Quem é esse filho, senão o Messias? Jesus de Nazaré. Olha aí, Marcos 12, 6 diz assim, ó, tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, Huion, Agapeton, um filho amado. Veja que o autor de Marcos está chamando o filho de filho amado. Vocês viram isso aqui? O autor de Marcos está chamando o filho do fazendeiro de filho amado. E isso não é à toa. Existe um conteúdo teológico muito profundo, porque filho amado é o título de Jesus de Nazaré. Deus enviou seu filho amado. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que enviou o seu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí, o filho enviado. Apareceu, nasceu o Messias. Marcos 1,10. No batismo de Jesus veio uma voz do céu e disse, tu és o meu filho amado. Exatamente o nome do título, o epíteto do filho do fazendeiro. Deus enviou um filho amado, ou seja, o filho, nós vimos, que está ligado ao outro elemento da parábola, que é a pedra. Filho está ligado à pedra. E agora aqui nós vimos que o filho é Jesus, ou seja, a pedra também é Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra de esquina. Quem cair sobre essa pedra vai sofrer, vai ser despedaçado. Agora, sobre quem essa pedra cair, vai se tornar pó. Isso é maravilhoso. Palavras de Jesus. Isso é maravilhoso para nós. Isso é maravilhoso para nós. Então Jesus vem para matar alguém? Mas Jesus não vem não é para salvar as pessoas? Os judeus aceitaram Jesus? Vamos lá. Então, se nós estamos dizendo aqui que o filho amado é Jesus e ele veio para vir em Israel e foi rejeitado, eu pergunto, os judeus aceitaram Jesus? Já tinham vindo os profetas. Veja bem, pessoal. Olha para cá todo mundo. Já tinham vindo os profetas. Já tinham vindo os missionários. Já tinham vindo os apóstolos. Já tinha vindo Jesus. Já veio todo mundo. Judeus, segundo a narrativa,
Inclusive, está na Taná também, na Bíblia hebraica. Recusaram por diversos momentos. Não aceitaram as mensagens do Eterno. Aí vem o filho. E eles vão fazer o que com o filho? Então você que fica missionário, messiânico, que fica tentando justificar que não foram na narrativa, obviamente, não foram os judeus que mataram Jesus, você que tenta fazer elucubrações, esta parábola discorda de você. Infelizmente, a literatura neotestamentária, ela vem para detrair a honra da nação judaica. Por isso que Jesus adjetiva pejorativamente os judeus por diversas vezes. Ele é contumaz, reincidente, raça de víboras, filho do diabo, sepulcro caiado, hipócritas, guia de cego, homicidas, geração perversa. Isso é pouco para você, meu amigo? Isso é pouco para você? Com sua própria mãe, o que tem eu contigo? O mesmo que o demônio falou para Jesus, ele falou para a mãe. Quem tem eu contigo? Filho do Deus Altíssimo, disse o diabo, o demônio lá manifestado em Gadara. Jesus repete essa expressão, uma expressão que é utilizada em toda a Bíblia, sempre em episódios de oposição em que um estava contra o outro. Aí vem Jesus e usa uma expressão deste tamanho. Que tenho contigo, mulher? Então Jesus está ali rompendo os laços sanguíneos. É isso que o autor da narrativa, ele quer construir. Ele quer cortar o cordão umbilical de Jesus com os seus familiares. Jesus, sua mãe é espetacular. Epa, peraí. Minha mãe é bem-aventurada? Não. Jesus, bem-aventurado é o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaste. Não, calma lá, você está errado. Porque, de fato, bem-aventurado, mais bem-aventurado é aquele que cumpre a minha palavra e as guarda. Este sim, minha mãe não. Jesus, tua mãe aí está te procurando, teus irmãos. Peraí. Quem são minha mãe e meus irmãos? Não tem esse negócio de mãe e irmão, não, meu amigo. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que seguem a minha palavra. E depois vem dizendo que o homem tem que odiar pai e mãe. Peraí, rapaz. Aquele que não odiar seu pai e sua mãe, não me seguir, não é digno de mim. E onde está o mandamento de honrar pai e mãe? Onde está esse mandamento? Então, o Messias que é construído, ele está a todo momento, primeiro, infringindo a lei, infringindo a lei. Esse conceito de Jesus não pecador é posterior. Então, ele infringe a lei, ele viola o sábado, e não é a acusação dos judeus, é uma glosa, é uma opinião do autor da narrativa, é o evangelista que está dizendo. Os judeus procuravam matar Jesus, não somente porque violava o sábado. Ele não está dizendo, os judeus procuravam matar Jesus porque os judeus acreditavam que ele violava o sábado. Não. Os judeus procuravam matar Jesus porque Jesus não somente violava o sábado, isso é uma glosa do próprio autor, é o autor da narrativa que está falando isso. E não a opinião dos personagens. Portanto, é o autor falando, dizendo que Jesus estava pecando. De fato, o que é pecado é não cumprir a lei. Que o personagem, nós estamos falando de um personagem, obviamente, não a figura do Jesus da fé. E o Jesus da fé, ele está acima de tudo e de todos. Inclusive, estava
vendo aquela série The Chosen, né? E aí chega um sacerdote para Jesus e diz assim: mas Jesus, você, você vai infringir a Torá, infringir a lei. E aí o cara coloca assim a câmera junto de Jesus e ele diz: eu sou a lei. Olhe bem o que é que o autor da narrativa está fazendo em Jesus. Está fazendo Jesus ser, está acima da Torá dos judeus. Ora, no reino messiânico, o Messias vai cumprir a Torá. Isso não tem nada a ver de judaísmo, meu amigo. Esse personagem aí é um personagem, um personagem contra-judaico. E em João 1, o que nós temos ali é exatamente isto. Jesus é a lei, é a Torá. É isso que está em João 1. Ele substitui a Torá. Ele cumpre, ele é o alvo, o objetivo final, ele esvazia os conceitos judaicos e se apresenta como um novo ser, um novo Messias. É isso que está acontecendo ali, meu amigo. Tem que dizer, infelizmente. Tem que dizer isso. Então, aquela glosa que informa que Jesus estava violando o sábado é uma opinião do autor da narrativa. Portanto, assim como aquele fazendeiro enviou seu filho, Deus enviou seu filho. O fazendeiro, o seu filho era chamado de filho amado. Enviarei meu filho amado. Jesus é o filho amado, que foi enviado. Aí eu lhe pergunto, os judeus aceitaram Jesus? Sim ou não? Coloca nos comentários aí. Sim ou não? Os judeus aceitaram Jesus? João 1:10. Ele veio para o seu, para o que era seu, mas os seus não o receberam. Olhe bem, vamos lá. E o que aconteceu com Jesus? Olha aí o que aconteceu com Jesus. Eles não receberam e Jesus foi morto. Quem matou Jesus? Croissant. Quem matou Jesus, Croissant? Quem foi? Esta imagem é a imagem do julgamento de Jesus. Lembram disso aí? Esta imagem é a imagem do julgamento, em que o povo optou por condenar Jesus. E aqui cai por terra aquele pensamento de que os evangelistas responsabilizaram apenas as lideranças judaicas. Não. Aqui, o povo inteiro tomou a decisão de matar Jesus. É isso que está na narrativa. Olha o que é que o povo diz. E todo o povo respondeu: caia sobre nossas cabeças o seu sangue e sobre nossos filhos. Versículo 25 novamente. E todo o povo respondeu: caia sobre nossas cabeças o seu sangue e sobre nossos filhos. Você viu aqui agora? Tem uma narrativa aí sendo construída de que a culpa recaía apenas sobre as lideranças. Não, essa geração perversa não é uma referência apenas às lideranças, não. Senão, ele veio para as lideranças judaicas. E as lideranças não o receberam. Não. Ele veio para os seus, o povo judeu. Era o povo de Deus.
ou é o povo do eterno. Mas a narrativa romana vem tornar isto dissonante, tirando aquilo que pertence à nação judaica e abrindo para o mundo, tornando a religião universal. E aqui está claro, todo o povo foi responsabilizado. Atos 2:36. Saiba, portanto, com certeza, toda a casa de Israel, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Este Jesus a quem vós crucificastes. Não é possível uma coisa dessa. Olhe bem, este Jesus a quem vós crucificastes, mas quem crucificou Jesus não foram os romanos? Como é que Lucas aqui, o autor de Lucas Atos, está dizendo que foi a casa de Israel que crucificou Jesus? Então perceba que os romanos, eles são elementos secundários na narrativa. Elementos oblíquos. Mas os responsáveis, de fato, segundo os autores da narrativa, é o povo judeu. É o que está escrito aqui. Então, se você quiser fazer react, você tem que propor uma nova tradução, uma nova interpretação para o texto aqui. Saiba, portanto, com certeza, toda a casa de Israel aqui, ó. Olha aí. Deus o constituiu Senhor e Cristo, este Jesus a quem vós crucificaste. Nós temos um vocativo coletivo aqui. Olha a casa de Israel, este Jesus a quem vocês crucificaram. Deus o constituiu Senhor e Cristo. Então veja que aqui a culpa está sendo direcionada coletivamente, de modo difuso, e não apenas individualmente para grupos específicos. Há um conteúdo antijudaico nessa narrativa. Não é possível. E eu lamento se você não conseguir vir isto. Ou seja, digo, ver isto. Eu lamento se você não conseguir ver isto. Está claro aqui que a responsabilização dos textos recai sobre os judeus. Não tem para onde correr disso não, meu amigo. Temos a construção aqui de uma narrativa que está condenando a nação judaica por uma coisa que vai acontecer. Porque, primeiro, aqui, nós estamos aqui na fase em que os judeus são responsáveis por ter matado o filho do dono daquelas plantações. Rejeitaram. Então, aqui está claro. Olha aqui, ó. Aqui, Mateus 27:24, o próprio povo está dizendo que caia sobre nossas cabeças o sangue de Jesus, que foi derramado. Aqui agora uma condenação à casa de Israel, que eles são os responsáveis, e textos, eu escolhi alguns, viu? São inúmeros textos. É todo o tempo os judeus, os evangelistas informando, os judeus procuravam matá-lo, os judeus procuravam matá-lo, os judeus procuravam matá-lo. Sempre a narrativa é o tempo todo falando isso. Você quer coisa mais clara do que essa? Portanto, quando o Senhor Davi vier, pessoal, preste atenção nisso aqui agora. Vou abrir aqui. Portanto, quando o Senhor da vinha vier, o que você acha que ele fará com aqueles vinhateiros, com aqueles agricultores? O que você acha que vai acontecer? Olha aí, olha onde o filho do fazendeiro foi jogado. Fora do muro. Fora do muro. Scania. Será que isso quer dizer o quê? Lucas 11:50. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o início do mundo. E aqui embaixo, ó, tudo isso deverão ser prestadas. Eu vos asseguro, contas de tudo isso deverão ser prestadas por esta geração. Então não é a geração subsequente, é aquela geração.
Jerusalém que matas os profetas. Olhe para aí. Apedrejas os que te foram enviados. Isso aqui é a parábola dos vinhateiros homicidas. Versículo 35. Eis que vossa casa ficará deserta, abandonada. A vossa casa ficará abandonada. Então, pessoal, o que temos aqui é um nexo causal entre rejeição e destruição judaicas. Eis a mensagem central do Novo Testamento. Então, é importante que a gente perceba que a mensagem central, a mensagem basilar do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, é mostrar que houve uma rejeição e esta rejeição vai se traduzir em destruição. A literatura neotestamentária, ela vem para isso. Da mesma forma como está em O Uruguai. Eu sempre mostro aqui. O Uruguai, de Basílio da Gama, foi editado com o mesmo objetivo dos evangelhos. Mostrou uma rejeição e depois veio com uma punição. Esse nexo aí é sempre pecado, Messias, rejeição, profecias da destruição e destruição. Temos aqui, vamos lá. Então, esse nexo causal aí, ele está em toda a narrativa neotestamentária, certo? 1 Tessalonicenses 2,14 é o versículo que nós temos lido aí. E temos mostrado que este nexo causal, vou abrir aqui a tela, esse nexo causal aqui, de rejeição e destruição, está aqui. Em 1 Tessalonicenses, 1 de Tessalonicenses, digo, 1 aos Tessalonicenses 2, 14 e 15. Olha bem, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor e não agradam a Deus. E lá embaixo, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Então, o que está aqui em Tessalonicenses, o que está aqui é esse nexo de causalidade entre rejeição e destruição. Então, não se trata de uma fome que aconteceu em Jerusalém, de uma seca que aconteceu em Jerusalém, de uma chuva que aconteceu em Jerusalém. Não se trata disso. Não se trata disso. Deixa eu ver aqui que minha chefe está mantendo contato comigo. Deixa eu mandar aqui para ela. Rapidamente. Pronto. Então, o que nós temos aqui é uma relação de causalidade. Então, esse episódio que o autor da Epístola de 1 Tessalonicenses está falando, esse episódio não é um episódio trivial, corriqueiro. É um juízo resultado de uma rejeição, um juízo destruidor, avassalador. É isso que está aqui. Então, por mais tentativas que vocês procurem encontrar no primeiro século, não houve um evento do tamanho da Guerra de 70 que justificasse essa destruição até o fim. Nada está fazendo referência a esse tipo de destruição. É por isso que este versículo aqui, ele só pode estar após, a não ser que seja uma interpolação para a qual, para esta hipótese, não há evidência da crítica textual nenhuma, e nem linguística. E nem linguística. Portanto, temos aqui um verso que sai da pena do autor desta carta. Pessoal, a cada versículo que é lido aqui, nós vamos percebendo este nexo de causalidade.
Olha aí a destruição. Olhem aí a destruição. Este é o evento sobre o qual Jesus estava falando. Este é o evento. O exército romano, aqui à direita, olhando para a cidade, pegando fogo. Este é o evento. Então, este evento aqui, opa, ele é resultado, sair da tela, ele é resultado da rejeição que os autores neotestamentários tentaram impingir, imputar sobre a nação judaica. Então, preste atenção. Se na literatura a destruição de 70 foi algo vinda do Deus, dos próprios judeus, então, aquele que está cumprindo esta profecia está cumprindo em nome de Deus. E de Deus, ele não comete nenhum tipo de desvio ao princípio da guerra justa importado pelas nações ocidentais de Roma. Lucas 21, 20. Quando vir de Jerusalém cercadas de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Então, os que estiverem na Judeia. Não é uma referência aos que estão no Brasil, nos Estados Unidos, na África, no Japão, na Austrália. Esqueça isso. Quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Olha o Apocalipse aí. Olha a tribulação chegando aí. A grande tribulação chegando aí. Grande tribulação que os teólogos tentam futurizar. Jerusalém pegando fogo. Olhem para esta imagem. Por que esse Messias, Jesus de Nazaré, disse que isso era maravilhoso para ele? Por que ele disse isso? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular. Isso é maravilhoso para nós. Quem cai sobre essa pedra está lascado. Agora, sobre quem essa pedra cair, será reduzido a pó. É forte isso aqui, viu? Olha aí. Jerusalém pegando fogo no ano de 70. Isso é um fato histórico. Um episódio causado pelos romanos, mas que foi colocado na culpa dos judeus pelos autores neotestamentários. Joséfo faz a mesma coisa. É por isso que a obra de Joséfo é chamada Guerra dos Judeus e não Guerra dos Romanos. Mas, rapaz, nós estamos vendo aqui, ô Danilo Ferreira, é uma imagem da cidade de Jerusalém que foi destruída no ano 70. Os romanos entraram lá e destruíram essa cidade. E aí, esses próprios romanos, fazendo propaganda, escrevem uma obra gigantesca. Vários autores estão escrevendo, defendendo o imperador. Eles foram financiados para escrever, eles foram perseguidos quando discordavam do imperador, e alguns mortos. Temos notícia de um, mas sabemos que, possivelmente, vários outros escritores foram mortos. Então, eles foram perseguidos, exilados e mortos, quando discordavam. Aí, no ano de 70, é editado esta literatura. Começa-se a editar esta literatura. Esta literatura está falando sobre a guerra. Eu te pergunto, se havia
uma perseguição contra quem escrevia contra o imperador. E esta literatura que prevalece, esta literatura aqui, de fato, está chancelada, está com o beneplácito do imperador romano. Ela permaneceu. E quem conta George Orwell, quem conta a guerra, quem fala da guerra, quem conta a história, são os vencedores. Os judeus não venceram. Olha a foto aí que você está vendo. O judeu não venceu a guerra de 70. Quem venceram foram os romanos, foram os flavianos. E, por coincidência, a obra que prevalece é uma obra que exalta os flavianos. Aqui está uma obra propagandística, redigida por quem estava no poder. Olhe bem, Danilo, veja o que Jesus disse. O que dizem que o personagem Jesus disse? Vê estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olhe bem, Jesus disse isso. Olha o que aconteceu em 70. Tá vendo aí? O templo foi atacado. Então, quem estava escrevendo isso está após os fatos. Olha aí o relevo do Arco de Tito. Um saque, está pilhando o templo. A menorá sendo levada, tem uma caixa ali, soldados romanos saqueando o templo. Tito tem que explicar isso em Roma. Por que ele saqueou o templo? Eles precisavam do ouro que tinha no templo, precisava dos artefatos que tinha no templo. Isso tem uma consequência jurídica, porque o imperador não podia entrar no templo e destruir o templo de uma nação guerreira, uma nação inimiga, mesmo que ele quisesse fazer isso e tivesse como fazer. Não podia, guerra justa. Temos episódios aí de imperadores que não triunfaram em Roma, e todos sabemos o que é a cerimônia do triunfo, não conseguiram triunfar porque não seguiram o protocolo para o triunfo. E nesse protocolo era preciso mostrar para a sociedade romana de que a guerra justa, que o princípio da guerra justa não foi violado. Olha aí o que aconteceu. Ou seja, Jesus previu aqui, não ficará pedra sobre pedra, e historicamente o fato aconteceu. Olha o que Mateus 24:30 diz. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu com poder e grande glória. Preste atenção nisso aqui. Pessoal, pare o que você está fazendo aí e preste atenção nisso aqui. Pare aí o que você está fazendo. Olha o que é que Jesus diz aqui, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O Filho do Homem está vindo. E todas as tribos da terra se lamentarão. Preste atenção. Jesus disse que o Filho do Homem viria. Ele fala na terceira pessoa. Ele fala na terceira pessoa, dando a entender que é ele, mas aqui ele se refere a uma outra pessoa. E diz que o Filho do Homem vai aparecer no céu, sobre as nuvens, com poder e grande glória. Depois, o autor de Atos diz assim, ó, vocês estão vendo aí esse Jesus que subiu? É o mesmo que vai descer. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu viste ir. Então, Jesus subiu, o autor de Lucas está dizendo que ele vai descer. Veja bem, então ele vai descer. Jesus disse que o Filho do Homem viria. Aqui o autor de Lucas está dizendo que Jesus viria no céu. Então nós temos aqui a confluência entre dois personagens da narrativa. Tanto Jesus quanto o Filho do Homem virão no céu, sobre as nuvens. Então veja bem, o que é que os cristãos imaginam, Francis? O que é que os cristãos imaginam? Olha aí.
a figura do Jesus imponente lá sobre as nuvens, os anjos tocando a trombeta. Quantas músicas não são criadas para representar este momento tão esperado, este momento escatológico tão esperado pelos cristãos? Quantos e quantos cristãos não esperam a vinda de Jesus desta forma? Uma vinda cinematográfica. Uma vinda espetacular, maravilhosa, como se fosse um cinema. Dá para fazer um filme. Os adventistas são conhecidos porque guardam e divulgam fotos como estas, porque eles, como o próprio nome sugere, esperam o advento do Senhor. Então, aqui é como os cristãos imaginam. Mas o que é que Joséfo nos conta, Francis? Olha aí, Danilo, ó. Professor Alessandro. Olha o que é que Joséfo vai nos contar. Vamos lá. Está aqui em Guerra dos Judeus 6287 ou 653. Um certo fenômeno prodigioso e incrível apareceu. Suponho que o relato dele parecia uma fábula. Então Joséfo vai contar algo maravilhoso. Ele diz que parece uma fábula, mas não é, se não fosse relatado por aqueles que o viram. E os eventos que os seguiram não foram de natureza tão considerável a ponto de merecer tais sinais. Pois, antes do pôr do sol, carros e tropas de soldados em suas armaduras foram vistos correndo entre as nuvens e cercando as cidades. Veja bem o que é que Joséfo está falando que aconteceu em 70. Perceba o que está acontecendo aqui. Veja que Joséfo está alinhado com o autor evangelista. Eles estão alinhados. Jesus disse que viria o Filho do Homem. Jesus não disse isso? Olha bem aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Então aparecerá no céu o Filho do Homem. Jesus não falou? Agora vem Joséfo aqui, ó, e diz que Tito apareceu no céu, entre as nuvens. O que Joséfo está fazendo aí é um bate-bola com os evangelhos. O autor do evangelho cobre a falta, lá no escanteio, e Joséfo faz o gol. É ou não é verdade? Olha aí. E agora, sentem que vem a bomba. Olha aí. Olha aí o que é que Joséfo contou. Não é possível uma coisa dessa, Francis. Olha o que é que Joséfo narrou aí, ó. É isso que Joséfo está narrando. Aqui, ó. Tá vendo aí? Flávio Joséfo disse que o exército veio no céu, aqui, tropas de soldados em suas armaduras foram correndo entre as carros e tropas correndo entre as nuvens e cercando a cidade. Olha aí, céu. Então, o que realmente aconteceu? Veja bem, o que é que Joséfo nos conta? Que o exército romano veio sobre as nuvens. Isso é o que ele conta. É o que Jesus também falou. Olha o que Jesus falou aqui, ó. O Filho do Homem viria sobre as nuvens. Isso é o que está na literatura, tanto nos evangelhos, quanto na obra de Joséfo. Agora, o que é que realmente aconteceu? Olha aí. Olha aí. O exército romano aparecendo em Jerusalém. Olha o raio aqui, ó, nos escudos. E as asas, o que está emulando aí as asas da ave, de uma ave, que pode ser uma águia. Coincidentemente, aqui nós temos uma nuvem, uma fumaça aqui, ó, mas não foi porque Joséfo disse que eles iriam sobre uma fumaça que eu coloquei uma fumaça aqui, não. Olha o exército romano aí. Rapaz. O que ele quis dizer, Danilo Ferreira pergunta. O que ele quis dizer com exército sobre as nuvens? É uma linguagem do movimento apocalipticista judaico.
Todas as vezes que se quer demonstrar que uma nação vem com poder esmagar a outra, então esses elementos apocalípticos, simbólicos, são encontrados nessas narrativas. Então eles vêm sobre as nuvens. Não é somente isso, o Apocalipse de João traz diversos tipos de elementos apocalípticos como este. Então, vir sobre as nuvens significa vir com poder. É a tropa de choque que vem para debelar a multidão. Isso é o que realmente aconteceu. Os exércitos dos Flavianos chegaram em Jerusalém no ano 70. Olha aí. Olha aí. Olha a cara desse legionário aqui, rapaz. E esse cabelo aqui, hein? Vocês estão vendo esse cabelo aí? O cara tem uma cabeleira. Já leram em Apocalipse? E se referindo aos soldados, o autor do Apocalipse fala que eles tinham cabelos como de mulheres. Já leram isso? Olha aí a crina aí do legionário. Perceba, cabelos como os de mulheres. É, meu amigo. Olha aí o que aconteceu. Templo destruído. Templo queimado. Olha aí. Mais uma imagem aí da destruição de Jerusalém. Claro que isso aí é uma imagem, uma pintura, uma imagem artística, um desenho. Pois é. Depois de os senhores verem isso aqui, certo? Olhe bem, passando novamente. Depois de os senhores verem isso aqui, eu pergunto, qual foi a missão de Jesus aqui na Terra? Danilo Ferreira, qual foi a missão de Jesus? Jesus, o Jesus da narrativa. João Batista responde. João Batista disse: Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Jesus vem batizar com o Espírito Santo. Aqui depois, na narrativa sinóptica, ser batizado com o Espírito Santo é ser submetido a um sofrimento advindo como resultado do poder divino. E se levarmos em consideração aqui o que Jesus disse a Pilatos, esse poder é o poder romano. Quem é o Espírito Santo? Perguntou aqui o nosso amigo José. Mais importante em perguntar do que, melhor do que perguntar quem é o Espírito Santo, é perguntar o que é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Ninguém. Quem é quem? Não é quem, é o quê. O Espírito Santo é, de fato, o poder de Roma, travestido na imagem, na figura do Espírito Santo, cujo símbolo é uma pomba. O que significa pomba em latim? Titus. O nome do filho do imperador, que entrou em Jerusalém, destruiu Jerusalém. O nome Tito significa pombo bravo. Dicionários de latim, inclusive dicionários antigos, arcaicos, são fartos em afirmar isto. Então o cara escolhe uma ave para representar o poder, a legitimidade romana. No batismo de Jesus estava o poder romano sobrevoando aquele ato e dizendo: este filho aqui tem dono. Tem que ser falado. Não adianta você ficar com raiva de mim, esperneando. Não adianta. Coloca a cabeça para funcionar. 2 neurônios, tic-teco, ó, sinapse, tá. Refletiu, concluiu. É por isso que o batismo, é por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Não tem perdão. Porque você não está blasfemando contra o Filho. Você está blasfemando contra o Império. Não tem perdão, nem aqui, nem no porvir, disse Jesus.
Razão pela qual o que os judeus fizeram não tiveram perdão. O pecado que eles desenvolveram de renúncia, de rejeição, de sedição, de revolta, de motim, foi um pecado contra o Império Romano. Este pecado, meu amigo, não tem perdão. Não tem. Blasfemar contra o Espírito Santo é muito maior do que blasfemar contra o Filho. É blasfemar contra o poder. É um pecado capital. Então, ser batizado com o Espírito Santo é ser submetido ao poder, ao domínio. Porque o verbo batizar significa também padecer, ser submetido a um sofrimento. E aqui ele completa, ó, com o Espírito Santo e com fogo. Quando é que Jesus batizou alguém com fogo? Quando? Olhe bem aqui. Pare o que você está fazendo aqui e ouça isso aqui, ó. Logo depois que Jesus diz isso, que João Batista diz isso, ele diz, ó, o versículo 12, a pá está na sua mão. Na mão de quem? Do que vem depois dele. Ele está com a pá. Vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas quanto à palha, vai queimá-la num fogo inextinguível. Não é possível uma coisa dessa. Você quer uma coisa mais clara do que essa aqui? Logo após João Batista ter dito que Jesus viria batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele está dizendo que o Messias, que Jesus, tem uma pá na mão e vai queimar com fogo inextinguível. Está claro aqui que não se trata de um batismo. Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Vou impor a mão na sua cabeça, agora você vai falar a língua. Não tem nada disso aí. Isso é movimento pentecostal e neopentecostal dos tempos odiernos. Tem nada disso aí. Aí uma mensagem clara, mostrando qual é a missão de Jesus. É mais clara do que isso? Vou mostrar aqui. Olha aí o fogo inextinguível. Ó. Vai queimá-la num fogo inextinguível. Essa foto nós já mostramos. Olha aí. E a gente fala isso aqui. Vou fazer uma pausa para dizer isso. Isso que nós estamos narrando aqui, não estamos fazendo como Jesus, não, viu? Que isso é uma maravilha para todos nós. Jesus falou isso. Que a pedra sobre quem, as pessoas sobre quem a pedra cair vai ser reduzida a pó. Que pedra é esta? Aquelas pedras da catapulta que Roma lançava sobre os muros. Sabe o que é uma catapulta? É uma espécie de engenho. Então, coloca uma pedra aqui, uma estrutura. Era um carro de guerra nos tempos atuais, é um carro de guerra com um equivalente a um míssil, equivalente a uma arma, guardada as devidas proporções. Então, aquela pedra saía, chegava e devastava tudo. Aí Jesus diz isso com alegria. Isso é uma maravilha para nós. Não é com esse sentimento que nós falamos sobre a Guerra de 70. O que nós estamos falando aqui e tentando mostrar para todos é que esta literatura, ela foi construída, o Novo Testamento, para atribuir à nação judaica, para remeter à nação judaica uma culpa que a nação judaica não teve. Porque o que eles quiseram, e sempre quiseram, era serem livres. Evidentemente, quem é escravo tem direito a ser livre, tem direito a querer liberdade. Quem está sofrendo tem o direito, é legítimo. Mas os romanos não deixaram isso acontecer. Entraram em 70, destruíram em função, justificando que foi por causa dos seus pecados, dos pecados do povo judeu, entraram lá e acabaram com tudo. E essa literatura que faz propaganda dos romanos. Qual foi a missão de Jesus aqui na Terra? Essa foi a pergunta, né? Então, João Batista responde, ele já nos deu essa resposta. Agora,
o próprio Jesus responde: para o que você está fazendo aí, viu? Para o que você está fazendo aí, viu? E agora quem vai responder isso é o próprio Jesus. Jesus, o que é que você veio fazer aqui na Terra? O que é que você veio? O que é que Jesus responde? Vamos lá. Eu vim trazer fogo à terra. Eu vim trazer fogo à terra. E como desejaria que já tivesse aceso. Eu vim trazer fogo à terra. E como desejaria que já estivesse aceso. Você sabe ler? Eu sei que todos os que estão aqui nessa live não são analfabetos funcionais, que sabem ler, mas não sabem interpretar. O que Jesus está dizendo aí é: eu vim trazer fogo à terra. E como desejaria que já tivesse aceso. Agora você entenda. João Batista diz: ele vai vir batizar vocês com o Espírito Santo com fogo. A pá, logo depois disso, ele diz: a pá está na mão dele. A pá está na mão dele. E ele vai queimar tudo, não vai deixar nada. Depois, o próprio Jesus diz: eu vim colocar fogo sobre a terra. Agora, de que forma que Jesus veio colocar fogo sobre a terra? De que forma? Ele veio, ele causou a incredulidade dos judeus. A Bíblia fala, ele próprio disse para os discípulos, que ele estava falando por parábolas para que os judeus, ouvindo, não entendessem. Para que eles, vendo, não vissem. Para que eles não se arrependessem. E para que eles não tivessem os seus pecados perdoados. Ou seja, Jesus causou a incredulidade e depois anuncia o fogo. E diz que vai vir o Filho do Homem para aplicar o fogo. Então, por isso é que ele vem trazer o fogo, não somente o fogo, mas a espada da guerra. Não é somente o fogo que cai do céu, é um fogo resultado de uma espada. É isso que Jesus está falando. Olha lá. Olha Jesus pondo fogo aí. Não é possível. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. A terra de Israel. Não cuideis que vim trazer paz. Não vim trazer espada. Será que tem alguma foto disso aí também? Não é possível. Quem tirou essa foto, o professor Alessandro? Jesus com espada na mão, uma espécie de uma cruz, aí um monumento, uma cruz, olhando para os muros de Jerusalém, comandando o exército em 70. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer a espada. Jesus é representado por quais elementos narrativos contidos em seu discurso? Ou seja, essa perícope já foi respondida aí. Vamos lá. O filho e a pedra, ok? Dê uma olhada aí nessas imagens aí. Então, nós temos duas imagens. O Senhor mandando o filho, esse filho é Jesus. E a pedra sobre a qual Jesus fala no final da narrativa, no final da parábola, Jesus fala: a pedra que foi rejeitada veio a ser a pedra angular. Agora, a pedra sobre a qual, digo, as pessoas sobre as quais a pedra cair, vai ser reduzida a pó. Olha lá. Marcos 12, 6. Também tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a este por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho, Jesus. Marcos 1:10. E logo ao subir da água, ele viu o céu rasgando e o Espírito como uma pomba descer até ele. E uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus é o filho aqui.
Então, o filho amado é usado para o filho do Senhor das terras e o filho amado é usado para Jesus no seu batismo. E a pedra, olha aí, versículo 44, todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Prestem atenção. Olha lá. Então, o filho e a pedra são símbolos de Jesus contidos nesta parábola. O que Joséfo nos fala sobre isso de Joséfo aí? Flávio Joséfos, Guerra dos Judeus, livro 5, 270 a 272, ou Guerra dos Judeus, livro 5, 6, 3. O que é que Joséfo vem falar? Francis, professor Alessandro, preste atenção. Ora, as pedras que foram lançadas pesavam 1 talento. Olha a pedra de 1 talento lá de Apocalipse. E foram carregadas por 2 estádios e mais. Olhe bem, o golpe que elas davam não podia de modo algum ser suportado. O golpe que elas davam não podia de modo algum ser suportado. Olha o que é que Jesus falou aqui, ó. Aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então, Flávio Joséfo vem falar que os romanos estavam lançando pedras sobre o muro de Jerusalém. Então havia as catapultas, havia as máquinas que lançavam essas pedras e não sobrava nada. Vocês estão entendendo o que é isso? E não sobrava nada. Vamos lá. Olha aí, ó. Quanto aos judeus, a princípio observavam a chegada da pedra, pois ela era de cor branca e, portanto, não só podia ser percebida pelo grande barulho que fazia, mas também podia ser vista antes de chegar por seu brilho. Pessoal, o que José está contando aqui é que na Guerra de 70, os judeus estavam protegidos lá no muro. E os romanos tentando entrar. E aí eles tinham uma catapulta, uma máquina, um engenho, que lançava pedras, e tinha uma pedra que era branca. Ela brilhava muito. Ela tinha um brilho diferente. Vocês não acham muito adjetivo para uma pedra, não? Não é muito, eu vou ler, não é muito adjetivo para uma pedra? Olha aqui. Quanto aos judeus, a princípio, observavam a chegada da pedra, pois ela era de cor branca e, portanto, não só podia ser percebida pelo grande barulho que fazia, mas também podia ser vista antes de chegar, por seu brilho. Então, meu amigo, essa narrativa aqui, ela não está solta. Não, 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 essa narrativa não está solta. Joséfo quer nos transmitir alguma mensagem com essa pedra. Que mensagem Joséfo quer nos transmitir com essa pedra? Prestem atenção agora. Quando os judeus viam a pedra branca aparecer, eles faziam algo e falavam algo. O que eles faziam ou o que eles falavam? Vamos ver? A pedra está vindo, a pedra branca, brilhando. O que é que os judeus falavam? Vamos lá. Eu vou abrir essa tela aqui para ler isso aqui, viu, pessoal? Olha aí, ó. Joséfo está narrando isso aí. Portanto,
os vigias que estavam sentados nas torres os avisaram quando a locomotiva foi solta e a pedra saiu dela, e gritaram em voz alta em sua própria língua: o filho vem! O filho vem! Não é possível! O filho vem! É isso que o judeu fala. Olha o que José está falando. Vou colocar aqui novamente. Não é possível uma coisa dessa. O filho vem! De onde é que Joséfo está se inspirando? Em que Joséfo está se inspirando para escrever uma coisa dessa? Scania, isso aí é um erro de tradução. Não tem evidência, meu filho. Não tem, não, porque a palavra filho e a palavra pedra se parecem. José, não tem nada, não tem evidência, só são elucubrações para se explicar o que está acontecendo. Por que que Joséfo faz a associação entre uma pedra que vai esmagar tudo e o filho que está vindo como uma pedra? Exatamente igual à parábola dos vinhateiros. A pedra e o filho são colocados juntos no mesmo diapasão. Um elemento só é a pedra, um elemento só é o filho. Da mesma forma como está nessa parábola, nessa perícope, em que Jesus é a pedra e Jesus é o filho. Não é possível uma coisa dessa.